Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O tema de hoje é relativo a casais. O tema de hoje tem a ver com traição. Aquilo que você está vendo, ou assistindo, ou olhando, pode arruinar você. O tema de hoje, de maneira muito especial, fala aos casais. Cada dia da semana nós estamos falando sobre um ponto ou um tema da família. Falamos sobre liderança espiritual, sobre casa dividida e agora nós vamos falar sobre família, em especial os casais. Mas esse texto também, a mensagem de hoje também ajuda aqueles que são solteiros e estão buscando ser fiel a Deus, tá bom? O texto de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Eu gostaria que vocês abrissem aí a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 10. Traição. Aquilo que você está vendo pode arruinar você. O que nós temos visto nesses últimos dias? O que nós estamos enxergando, seja na televisão, seja através de filmes, seja quando nós estamos no meio dos amigos? O que nós estamos vendo? O que nós estamos falando? O que estamos conversando? Qual é a maneira que nós estamos tratando com algumas situações? E nós vamos ver que se nós não mantivermos a nossa fidelidade a Deus, se nós não formos fiéis ao Senhor, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, seja num filme, seja diante dos amigos, até numa conversa, pelo zap, o que você está enviando, aquilo pode destruir você, destruir a sua vida, destruir o seu casamento ou arruinar grande parte. A gente vai falar de um grande homem de Deus, de Davi. Talvez você já conheça a história, e muitos pegam o exemplo de Davi para falar ou justificar os seus erros, porque Davi teve uma chance, então é para ter outras chances, mas normalmente as pessoas se esquecem de falar do sofrimento que Davi teve por causa disso. Davi sofreu 4 vezes a consequência dessa pena. Mesmo Deus tendo perdoado, porque ele pediu perdão, ele teve filhos que se voltaram contra ele, teve incesto de família entre irmãos, né, filhos dele, filho com uma filha. Um questionou o seu trono, quis almejar o seu trono, quase Davi morreu nas mãos deste filho. Então, assim, ele sofreu amargamente este momento. E o objetivo de hoje é mostrar que o pecado, o erro, não vale a pena. Às vezes é um momento, é um dia, uma noite de alegria, um momento de prazer e que destrói ou que acarreta grandes tristezas para você, para sua família, para quem sabe, para quem ouve, tá bom? Então a mensagem de hoje é para a gente despertar. E mesmo que você diga, não, pastor, eu sou fiel à minha família, marido ser fiel à esposa sendo fiel ao marido, ainda assim vale a pena a gente ouvir essa mensagem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, o tema de hoje é traição, uma pergunta e uma exclamação, porque é algo que aquilo que a gente está vendo, ou ouvindo, ou escutando, assistindo, pode nos arruinar se nós não estivermos andando com o Senhor. Então nos ajude, nos dê a tua paz no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler a história e depois explicar um pouquinho dessa história para vocês. 2 Samuel, capítulo 11, de versos de 1 a 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real.
Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou então perguntar quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi os mensageiros e a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela, e tendo ela purificado a sua imundícia, voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É uma história em 5 versos, mostrando a queda e a ruína de um grande homem. Não vou dizer ruína, né, mas a queda, sim, a ruína porque Deus não permitiu e ele se arrependeu. Mas uma queda que trouxe grandes consequências na vida dele. E infelizmente muitos acabam usando este exemplo para não se policiar nos dias de hoje. Estou falando de gente temente ao Senhor e acabam às vezes caindo. A gente vai analisar algumas coisas, porque no sentido em que o texto foi escrito no grego, no hebraico, ainda diz algo assim, foi mais direto. Eu posso dizer para vocês que é assim que o pecado age. A Bíblia fala aqui que no um ano, olha, ele tinha, no capítulo anterior ele teve uma grande vitória, ele venceu um grande reino. Um ano depois, ou seja, em tempos de paz, em tempos de prosperidade, esse é o perigo. Por quê? Porque quando estamos em período de guerra, ou de perseguição, ou de sofrimento, nós estamos buscando ao Senhor. Quando estamos em períodos de paz, em períodos de tranquilidade, calmaria, este é o momento que muitas vezes o inimigo ataca. O difícil é não sermos fiéis a Deus na perseguição. O difícil é sermos fiéis a Deus na tranquilidade. Nunca se esqueça, não é difícil ser fiel a Deus na perseguição, na falta das coisas, na perca do emprego, nas humilhações. Pelo contrário, é nessa hora que muitas vezes a gente busca o Senhor. O difícil é continuar sendo fiel a Deus na tranquilidade. Você repara que todas as vezes que acontece, ou quando você vai conversar com alguém que caiu por qualquer coisa, sabe? Não agora necessariamente a traição. Você vai perguntar, mas estava tão bem, eu estava tão bem espiritualmente, e aí você vai crescendo espiritualmente, depois você começa a prosperar espiritualmente, você consegue compreender a palavra de Deus, e aí depois começa concessões, 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 vai deixando, vai deixando, vai deixando e cai. Então o primeiro erro, Davi, no tempo de paz, porque no tempo da guerra ele estava no meio da guerra, mas no tempo de paz ele mandou Joabe e seus servos e todo Israel lutarem, porque era o período das lutas, das guerras. E, porém, Davi ficou em Jerusalém. Final do verso 1. Imagine alguém que guerreava, guerreava, guerreava e agora estava em Jerusalém sem ninguém, só com os seus guardas ali pessoais, mas todo o seu exército, porque Davi ia para as guerras, todo o seu exército estava pelejando. O general, o Joabe, estava guerreando e ele tranquilo na sua casa. Sabe, esses períodos de paz, de mornidão, de mansidão, esses são os períodos em que a gente deve vigiar. Quando você tem alguém que não gosta de você, você se policia. Olha, se tem uma pessoa que tudo que você fala ela pega para usar contra você, você se policia no que vai falar, você faz tudo, você se preocupa. Ih, lá vem fulano de novo, ai meu Deus, eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar, porque tudo que a pessoa escuta eu falar, ela deturpa. Aí quando a pessoa não existe mais, foi embora, sei lá, você muitas vezes naturalmente relaxa. Não, agora não tem mais ninguém. E aí pode ser que nesse momento que você relaxe, você comece a falar coisas que não falava antes. Trazendo isso para a vida espiritual, olha os tempos de agora. A grande maioria das pessoas estão em agonia e angústia porque tem que ficar em casa.
Não é porque tem que ficar em casa porque está de férias. Tem que ficar em casa porque é ordem. E nesse período em que tudo se torna meio que proibido, aí é que angustia a pessoa em fazer as coisas. Então você tem mais tempo livre, tem internet, tem televisão, tem seriados. E nesse período em que nós estamos aí, ó, vendo coisas, o que que nós estamos assistindo? Quando a gente está ouvindo alguma coisa, o que que nós estamos ouvindo? Quando você vai pela janela e vai olhar as outras coisas do lado de fora, o que que você quer enxergar? Porque nesse tempo de paz, verso 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real, e daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Olha só, um rei que vivia pelejando, agora não estava pelejando, estava descansando. Imagine alguém que é acostumado a trabalhar e agora não está fazendo nada. O que que ele vai fazer? Vai dormir. E o rei dormiu, e a Bíblia diz que à tardezinha, essa expressão à tarde é literalmente perto do pôr do sol. Ele se levantou do seu leito, se levantou da sua cama e foi ao terraço, foi na cobertura da sua casa. E aqui diz que foi passear, andava passeando, mas no original não é passeando, é procurando. É literalmente percorrendo, andando ao redor. De quê? Procurando o quê? Querendo enxergar o quê, queridos? Quando você vai andando, passeando pela televisão, está procurando o quê? O que que você está procurando? Ah, eu vou ver um filme, e aí você vai trocando de canal, e na hora que passa um filme diferente, vê alguém formoso, porque a Bíblia diz que ele viu alguém. Até parece assim, que de repente ele estava andando, olhando e, ó, encontrou alguém muito bonita tomando banho. Encontrou? Não, 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 não. No original não tem nada disso, não. O que está fazendo? Perto do horário do pôr do sol, tranquilo, com a brisa batendo em Jerusalém, rei, sem guerra, porque todos os inimigos estavam longe, pelejando, só tinha ele, o rei, olhando, mas não era olhando à toa, no sentido de enxergar algo. Enxergar o quê, queridos? Quando Eva estava andando no jardim e de repente, ó, eu encontrei a árvore, ó, não tem nada de ó não, irmãos. Ela se distraiu, mas o que que ela estava fazendo ali? O que que muitas vezes nós estamos fazendo em alguns lugares? Não existe isso. De repente, pastor, não existe isso. Ele estava procurando, enxergando, andando ao terraço. Lógico, o terraço, 4 cantos, né? Casa não era pequena, era um palácio. Então você enxergava Jerusalém toda, as montanhas não, né? Porque o objetivo não era as montanhas. Estava enxergando é a cidade mesmo. Se você mora num prédio, quem mora nas cidades sabe perfeitamente o que eu estou falando. Tem gente que mora em casa, que está todo mundo no térreo, você só vai olhar o vizinho do outro lado, mas quem mora em prédios, eu moro num prédio, tem várias janelas aqui, e o que que você vai fazer nas cidades, olhando, enxergando? Eu sabia que tem gente que compra binóculo, eu não sei se Davi tinha, a Bíblia também aqui não tinha binóculo, obviamente, mas com certeza ele estava procurando alguma coisa e fez o quê? Achou. Achou, literalmente no original uma mulher muito agradável. Então, por isso que foi traduzido por muito formosa, muito agradável. Queridos, com todo respeito, se a gente parasse até aqui, você mora numa região e você olha, percebe
Pesquisa, pesquisa. E você olhou num local, uma casa, e você olhou, quem é aquela mulher? É isso que vem? Não. Você já sabe quem mora na região. Porque é isso que diz no original. É isso que diz no original. Não é assim. Quem é? Como se Davi, quem é aquela pessoa? Eu não sei quem é. Quem é? Não, quem é não. Ele, no mínimo, ele deduzia quem era. Ele, no mínimo, deduzia quem era. Porque no original diz que na hora que ele bateu os olhos e viu que era mulher, ele parou ali. Ele contemplou. Eu até escrevi aqui, é porque tem tanta coisa que eu escrevi. Ele diz assim, ele percebeu, ele observou, ele examinou, gastou tempo. Sabe com aquelas pessoas que estão trocando o canal, a família está lá dentro e está vendo televisão e aí passa num canal que não presta e para. Ou você está na internet, aí você olha para um lado, olha para o outro e... Não, é rapidinho aqui, ninguém está vendo. Ninguém? Ninguém? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Não é assim que a gente canta para os nossos filhos? Essa música acho que tinha que cantar para os adultos, porque as crianças só vão fazer o que é errado se os pais fazem. O inimigo hoje, ele derruba os nossos filhos porque derrubou os pais há muito tempo. Porque os pais estão lutando contra os pecados e aí não enxerga que aí o cordeirinho, o filhote, o lindinho do papai ou a lindinha da mamãe está sozinha, está abandonada. Porque ele derruba o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, e o pai ou a mãe não percebe, não enxerga aonde o filho está se metendo, aonde o filho está andando. Percebe que esse caso aqui de traição, uma traição pode derrotar a casa inteira. E lógico que aqui, infelizmente, foi até o final, mas em muitos lugares, pela misericórdia de Deus, não vai até o final. Ah, você olhou lá embaixo, viu alguém, não posso fazer nada, eu só estou olhando. Mas toda noite a pessoa vai ali e tal, e toma banho, toma isso, faz aquilo, e vai enxergar, vai procurar, vai fazer o quê? Contemplar o quê? Aí mandar uma mensagem no zap, não, mas vamos ver aonde vai dar. Vai dar aonde? Vai ver o quê? Não tem que ver nada. Tem que cortar, irmãos. Tem que trocar o canal. Passou alguma coisa que não presta? Troca. Não é assim quando a gente está mudando o canal e de repente está diante da toda a família trocou o canal. Ninguém para. Não, vamos analisar, vamos ver esse filme diante da família. Não, por que faz as coisas escondidas? E na hora do... Não, troca isso aí, muda isso aí. Por que não faz isso na hora que está sozinho? É assim que a gente tem que fazer, porque o caráter se dá no sozinho. Não é no meio não, tá no meio dos amigos, mudou o canal. Troca isso aí, cara, eu não vejo isso não. Ah, não vê? Mas aí, olha só, ele viu tomando banho. Ela estava tomando banho, a história conta aqui embaixo, porque ela se purificou da sua imundície. Essa purificação de sua imundície literalmente não é porque ela tomou banho, porque ela teve relação, não. É porque ela estava no período em que acabou o ciclo dela menstrual. É nesse sentido aqui, o original é nisso. Ela está se lavando. E quando você lê lá em Levíticos, depois de uma semana, depois que acabou, 7 dias depois você toma banho. Está ali, está ali. Então ela estava se purificando, tomando banho. Do quê? Do quê? Do que tinha acabado. Já tinha passado uma semana, ela estava tomando banho, 7 dias depois tomando banho. E ó, Davi parou os olhos ali. Por que parou os olhos ali? Porque, queridos, se você bate numa janela, quem mora em prédio, e sabe que aquela pessoa lá na frente é bonita, se você não tomar cuidado, você vai ficar olhando. Até que um dia achou, tá tomando banho. Eu não vi nada, pastor. Para cima de mim. Imagine diante de Deus, dá para enganar a Deus, mas não dá mesmo. Davi não estava à toa, andando, e de repente,
Não, ele estava procurando. E muito provavelmente ele ficou ali, ó, olhando, olhando, até a menina. Só que ele não sabia de ciclo menstrual, não sabia de nada. Mas o inimigo prepara o ambiente. Lute, lute, fique firme. Não há ninguém que possa dizer eu não caio. E aí, sabe o que aconteceu? Ele mandou perguntar. No verso 3 diz: Davi mandou perguntar quem era. No original não diz que ele mandou perguntar. No original diz, é como se fosse assim, Davi enviou comitiva. Enviou um grupo de pessoas para ir lá na casa. Literalmente, vai lá naquela casa e traz ela. Desculpa esse linguajar. Aí sabe o que disseram os guardas? Porque provavelmente era só guarda que estava ali. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. No original não é disseram. No original o sentido é falaram ao coração. Eu fiquei pensando, fazendo essa mensagem de hoje, falar ao coração. O Senhor não fala ao meu coração quando vem alguma coisa. Quando você está entrando na internet, você quer assistir, quer ver alguma coisa, aí vem aquelas propagandazinhas. Ah, você quer assistir um filme, e aí você vai em sites que tem filme, para assistir filme, até aí nada demais, e de repente aparece uma mensagem. E aí, você paga aquela coisa ou você demora ali? Eles falaram ao coração. Rei, é Betseba, rei. Note que o sentido muda, não tem nada a ver com ele. Quem é? Quem é aquela moça lá? Não, no original não é nada disso, não. Rei, rei, é Betseba, rei. No sentido de falar ao coração do rei. O rei não perguntou, quem é essa? O rei, manda ela vir, traz ela para mim. Literalmente, tome pela mão, porque no original é literalmente pegar pela mão. Vai lá na casa dela e pegue pela mão e traga para mim. Note, ao pôr do sol ele estava olhando. Caindo, estava caindo. Um passo após o outro, e talvez o último era esse. Quando os próprios guardas, ou quem estava ali com ele, disse, rei, é Betseba, rei. É como se fosse, sabe, uma lembrança para o rei? Reis, é Betseba, rei. Só sabe quem é? Urias, o teu nobre soldado. Se é nobre soldado, se era um dos amigos de Davi, Davi sabia quem era ou não? Davi sabia ou não sabia quem era? Sabia. Ora, e se você tem um amigo que mora na redondeza, você não sabe aonde o seu amigo mora? A esposa, eu estou andando no terraço, para lá, para cá, para lá e para cá. Ó, encontrei a casa de Urias. Não. Ó, não tem nada disso no original. E você percebe que na hora que a pessoa cai, é porque ela não percebe, ela fica enfeitiçada pelo pecado. Mas, tá vendo? Eu estou falando aqui, gastando tempo. O que eu estou falando aqui é porque eu estou na minha casa. Tem coisas aqui que nem na igreja eu posso falar. Mas eu estou na minha casa e não estou falando nada demais. Estou sendo sincero, irmãos. Davi sabia onde ele estava olhando. Na verdade, ele levantou à tarde para procurar alguma coisa. E por acaso os olhos dele bateram ali. Os guardas disseram, mas Senhor, é Betseba. Traz. E trouxeram. E caiu. Davi só não sabia que ela já tinha passado pelo menos 7 dias da purificação. Já estava no novo ciclo de menstruação. E aí o que aconteceu? Aconteceu aquilo
Como muita gente que faz coisa errada, deu azar, né, pastor? Não, não deu azar. Quando a gente ouve o inimigo, é que dá o azar. Quando a Eva ouviu a serpente, é que foi o azar dela. O azar dela não foi comer do fruto. Comer do fruto foi a consequência. O azar dela foi ela ficar contemplando a árvore. Aí a serpente falou: é verdade que não pode comer nada? Sabe, queridos, existem homens e mulheres bonitas em todos os lugares. Na igreja, na sua vizinhança, entre os seus amigos, ou entre conhecidos, no seu emprego. Sempre vai existir. Eu estou falando disso, mas hoje em dia o mundo tem televisão. Quantas pessoas acabam traindo o outro só na televisão? Pensando em coisas erradas, mandando no zap, enviando coisas pelo zap. Sabe? Traição. Essa expressão traição tem destruído famílias, tem destruído lares, tem destruído crianças. Porque os pais ficam perdidos e não conseguem defender o filho, não conseguem enxergar o filho indo pelo mesmo caminho. Eu termino dizendo o seguinte: vamos ser fiéis a Deus. Vamos buscar o Senhor. Chegou uma mensagem, uma foto, alguma coisa que não é que é mal, mas mexeu no seu coração. Sabe o que é mexer no seu coração? Você já sentiu assim um aperto no coração? Já sentiu isso? Saiba que se é um aperto no seu coração, pode ser Papai do Céu, Moisés. Nessa hora vem uma luta aqui, ó. Continuo ou não continuo? Não, só perguntou como é que eu tô. E aí? Continua ou não continua? Você sentiu um aperto? Tem mensagem que não tem aperto nenhum, irmãos. Alguém mandou e tal, mandou uma foto, tirou uma foto. Aqui, pastor, tiramos uma foto. Para A, para B. Mandou mensagem, pastor, eu estou lutando com isso, ore por mim. Agora, naquilo que vier na sua mente, como um aperto, é o Senhor trabalhando na sua vida, na sua e na minha. Vai dizer: filho, não vai. Tá ocioso, tá em tempos de paz na sua casa. Cuidado ao passear pelo teu terraço. Cuidado ao zapear pela televisão. Cuidado a ficar olhando perfis no WhatsApp. Sabia que tem gente que fica zapeando pelo Zap? Desculpa a redundância. Olhando perfis. Olhando foto de irmã e irmãos de igreja que não... Primeiro que ontem eu falei de fotos que não deveriam estar. Hoje eu estou falando de fotos que não deveriam estar e de gente que está... Vamos mudar. Quando eu falo vamos mudar, irmãos, por favor, não estou partindo do pressuposto que está todo mundo perdido. Não, não está. Mas vamos mudar na nossa maneira de vigiarmos, para a gente não cair, para a gente não ser derrubado. Porque alguns momentos de alegria e satisfação trazem grandes consequências de tristeza. Você se arrependeu, você mudou de vida, continue sendo fiel. Você está nesse período, está caindo, você vai ver esse vídeo e ninguém sabe, nem eu sei quem é, mas é essa hora de você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Vocês me permitem, neste momento, eu não sei como é que você vai assistir, mas eu posso dobrar os meus joelhos? Eu vou empurrar a mesa onde está aqui, mexer, mas eu vou me ajoelhar com vocês. Posso fazer isso? Deixa eu só levantar aqui. Bondoso Deus, Pai querido, é a primeira vez desde que começou essa pandemia
que estou ajoelhado diante do Senhor e diante dessa câmera. Estou gravando, vai ser posto logo, logo essa mensagem. E a mensagem de hoje, Senhor, tem a ver com as nossas vidas. A traição tem destruído muitos lares, muitos casamentos, arruinado até os filhos, porque os pais perdidos não conseguem ver a perdição dos filhos. Que essa mensagem possa mudar a nossa vida, para o bem, Senhor. Daquilo que eu falei, se há alguma coisa que foi ofensivo, nos perdoe. Mas me ajude a ser fiel a Ti. Me ajude a eu mesmo não compartilhar nada. Ajude aos irmãos e aos queridos também a não compartilharem nada. E naquilo que a gente olhar, e a princípio não é ruim, mas sentimos um aperto no coração, então, nos ajude a entender o Teu Santo Espírito. Mude a nossa vida, mude a vida de cada um de nós. Nos ajude em tempos de paz, em tempos de prosperidade, a não cairmos, a permanecermos fiéis. Porque em tempo de perseguição, é fácil ser fiel ao Senhor. O difícil é em tempos de paz. Nos dê a Tua bênção. Nos ajude, Senhor. E que esta mensagem possa ser realmente compartilhada e alcançar muita gente. Porque nesses momentos que nós estamos aqui, fechados em casa, muitas famílias estão sendo atacadas. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.